Bom, agora que eu tenho os dados e eu já sei que eu preciso modificar eles, certo? Eu vou começar uma nova etapa, que é o quê? A transformação dos dados. Beleza? Então, tudo que vai vir aqui agora é o processo de transformação da minha informação. Bom, se eu tenho múltiplas entradas de uma lista, a melhor forma de eu resolver esse problema é um laço de repetição, certo? Então, eu vou ter aqui for linha em linhas. Tá? Então, eu vou resolver cada uma das linhas de forma independente. Bom, e agora? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Arrancar o lixo. Tá? Ah, eu poderia ter separado primeiro? Poderia, mas me dá mais trabalho para arrancar o lixo. Por quê? Porque, por enquanto, esse elemento aqui, ó, esse elemento sozinho é uma única string. Então, fica mais fácil eu usar métodos de string para arrancar o que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? A linha recebe ela própria, ponto replace, e quando ele encontrar um /n, eu arranco fora. Tá? Então, ele vai trocar todos os /n que ele encontrar por nada. Certo? Por quê? Porque daí assim eu faço sumir esse /n aqui no final. Essa é a primeira etapa. E a segunda? Agora eu preciso efetivamente de cada um dos elementos. Certo? Se eles estão separados por um /t, eu posso fazer o quê? Que a minha linha recebe ela própria, ponto split, no /t. Tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Arranquei o /n, separei os dois elementos. Vamos olhar o que eu tenho dentro da minha linha agora. Eu copiei do senhor para fazer arquivo de texto lá do Teams e já veio separado. Quando deu o replace, ele já separou. Quando eu fiz o redline, ele já separou, só ficou o /n. Calma lá. Essa é a separação que você viu? Essa separação já estava separada. Mas olha a separação que eu fiz agora. Deixa eu te mostrar. É diferente. Então, assim, ó, tome cuidado. Esse cara que veio primeiro aqui, eles não estão separados. Tá? Então, cada linha dessa daqui, ó, é um texto único. Só que aqui a gente tem a sensação de que está separado por causa desse espaço aqui, ó. Esse espaço, na verdade, é um caractere, é um tab. Então, isso daqui não é uma separação. A gente só tem a sensação de separação. Quando eu olho para essa linha aqui de baixo, ó, isso é efetivamente separado. Por quê? Desculpa, porque é uma lista e cada elemento é um dos caras que eu tinha antes. Então, isso é efetivamente separado. Tá? Então, isso é importante a gente tomar esse cuidado. Tá? Por exemplo, né? Usando um exemplo do teu dia a dia lá, que você falou que você mexe bastante com Excel, certo? O que acontece? Se você ler um CSV, o que eu teria aqui? Eu teria Alexandre, vírgula, um número qualquer, certo? Quando a gente olha por Excel, a nossa sensação é, isso aqui está separado. Por quê? Porque tem uma vírgula no meio. Mas do ponto de vista texto, string, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um único elemento. E separar é literalmente pegar essa string e quebrar em duas ou mais. Igual tá ali, são duas strings que estão equivalentes. Isso, igual foi o resultado aqui. Exato. Então agora eu tenho uma lista e cada elemento da lista é um pedaço da minha string de forma independente. Por que isso? Da forma como estava antes, eu tenho duas informações que estão juntas. Né? Não dá para trabalhar. Agora, quando está numa lista dessa forma aqui, eu posso pegar cada uma delas de forma independente e lidar com aquele pedaço de informação específica. Tá? Então, a ideia aqui é realmente reduzir a minha informação
a pedaços menores e mais informativos. Por quê? Essa linha sozinha me representa o quê? Um usuário. Mas e essa lista aqui sozinha? Ela me mostra o quê? O nome do usuário e o espaço ocupado. Então, agora ela é muito mais informativa. Né? Então, essa é a ideia. A ideia é você ir quebrando esses grandes blocos de informação que você tem, de dados, na verdade, não é informação. Eu estou usando o termo errado. Então, você quebrar esses grandes blocos de dados que você tem, para que você pegue porções informativas. Essa é a ideia. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida até esse ponto? Bom, e agora? Agora eu tenho duas informações com relação ao meu usuário. Eu tenho o próprio nome do usuário e eu tenho o espaço por ele ocupado, já devidamente separadinho. Certo? Mas o que o meu exercício lá pede? Vamos olhar para o relatório resultado lá. Ele pede, eu já tenho o usuário, que é a segunda coluna. Eu já tenho quase o espaço ocupado, certo? Que é a terceira. Por que quase? Porque eu preciso converter isso para megabytes. Pessoal, converter para megabytes tem cara de uma funçãozinha. Por quê? Porque aqui eu tenho que ficar convertendo para megabytes. Aqui no espaço total eu vou converter para megabytes. E no espaço médio, de novo. Tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui tem cara de uma função. Porque eu uso múltiplas vezes dentro do meu relatório. Então, em algum momento, eu vou ter uma função para resolver isso. Eu já vou indicar ela aqui no começo. Preciso resolver essa função agora? Não. Eu só vou indicá-la. Como? Def bytes para megabyte. Ah, pessoal, mas esse para ficou tão feio. Na verdade, eu acho ótimo, porque está em português, certo? Mas se você for a trabalho em algum lugar e funções que fazem esse tipo de conversão, aqui vai ter eventualmente um to. Tá? Então, esse é meio que um padrão para esse tipo de função. Então, o que para o que? Geralmente tem um to no meio. Tem gente que bota um 2. To. Juro. Não sejam esse cara, tá? Não sejam esse cara, não sejam essa mulher. Isso aqui é horrível, tá? Se você tem que colocar alguma coisa, bota to. Tá? Pois é. Tá? Pessoal, esse pass que está aqui significa que por hora a minha função não faz nada. Tá? Qual que é a sacada disso aqui? Eu posso resolver essa função depois. Eu sei, eu abstraio ela, tá? Vocês já assistiram Ursinho Pooh? Todo mundo já deve ter visto Ursinho Pooh, né? Você já viu que de vez em quando ele para, encosta numa árvore e começa a pensar? Porque ele começa devagar, e ele devaga mesmo, é isso que o Ursinho Pooh faz. Tá? Aqui você tem que agir como Ursinho Pooh. Você sabe que essa função aqui, um belo dia, vai resolver o seu problema. E por hora, você só imagina que ela está resolvendo. O objetivo do PES é que ela não faça nada. Exato. Tá? Então, isso, exatamente. Então, no Python, quando eu preciso indicar alguma coisa, mas essa alguma coisa não faz nada, eu uso o PES. Certo? Significa que eu nunca vou fazer nada aqui? Não significa isso. Tá? O que esse cara significa? O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que converter para mega é eventualmente um problema que eu tenho que resolver. Então, o que eu faço? Eu já anoto. Falo, olha, beleza, eu vou ter que resolver esse cara um dia. Mas, por enquanto, não. Eu só vou deixar aqui indicado, porque não é o que eu estou resolvendo agora. Tá? E aí, quando eu terminar o que eu estou resolvendo agora, eu saio resolver esse. Tá? Então, a ideia é realmente, eu tenho um problema grande e eu quebro ele em pedaços menores, tá? Para facilitar a minha execução. Esse é o princípio.